marketing que eu achei interessante trazer um pouco mais para vocês de informação a respeito disso. Então, eu acrescentei alguns slides naquela aula anterior. Então, se vocês forem pegar para acompanhar, pega da aula de hoje, tá? Ele está mais completo. Deixa eu só ele iniciar a gravação aqui, que a gente já começa a aula. Jesus, até para gravar hoje o bicho está demorando. Mas vamos embora. Aí, foi. Vamos lá. Paramos aqui. Aqui. Questão de revendo os conceitos de marketing, né? E eu tinha começado na aula passada a falar para vocês sobre esse marketing reverso, tá? Que o marketing reverso, na verdade, o consumidor te dita as regras, tá? Em todos os mix do marketing, todos os componentes do mix do marketing, é o consumidor quem vai ditar a regra. Então, ele vai ajudar a compor o seu produto, ele vai te ajudar a compor o preço do produto, ele vai te ajudar a compor a comunicação desse produto, tá? E o lugar onde ele vai ser entregue e como ele vai ser entregue. Então, é o consumidor quem dita as regras. Por que eu resolvi estender um pouquinho mais essa questão do marketing reverso, pessoal? O que eu tenho visto aí, ao longo dos anos aí de marketing, tá? Dando aula de marketing, é que, na maioria das vezes, o que surge no marketing de ano a ano, tá? Vocês podem pegar aí, se vocês forem pegar, por exemplo, temas novos de marketing, os pessoal que começa uma coisa já chama de marketing não sei das quantas, marketing de cadeia, marketing não sei das quantas, marketing... Então, ele vai colocando nomes e vai citando como se fosse marketing, vai jogando aí no negócio, né? E nada mais é do que você pegar, por exemplo, uma situação, por exemplo, de acessibilidade, né? Como foi o tema o ano passado, ou ano retrasado aí, que se falava muito em acessibilidade. Acessibilidade, você vai falar assim para mim, mas o que tem de marketing, né? A única coisa que eu posso falar que tem de marketing e acessibilidade para vocês é que foi um tema muito comentado, em que ele virou uma necessidade e um desejo do consumidor que as empresas fossem mais acessíveis, tá? Que elas fossem mais, que elas pensassem um pouco mais no próximo, pensassem mais um pouco dos cadeirantes, né, nas pessoas que não tinham mobilidade muito grande. Beleza. Mas daí a você falar que isso é um tema novo de marketing, por exemplo, você chamar de marketing acessível, marketing de acessibilidade, é um caminho muito distante, tá? Para mim, deveriam surgir temas de marketing quando a ação ela propõe alguma coisa nova, tá? Aí sim justifica você colocar temas novos em andamento, tá? Simplesmente o fato de você pegar um planejamento, lá dentro desse planejamento, você ter alguma coisa que apareceu lá, que é uma coisa nova, tal, não te dá o direito de você chamar isso de marketing de alguma coisa, tá? Então, por isso que eu trouxe hoje para vocês essa questão do marketing reverso, porque essa questão do marketing reverso é uma forma nova de se tratar o marketing, tá? Assim como nós vimos que na questão do marketing está utilizando a praça para obter diferencial competitivo em várias circunstâncias, né, como a gente viu bastante ao longo do ano passado e até no começo desse ano, a gente falou muito sobre isso, né, de que o marketing estava utilizando a praça, ou seja, os meios de distribuição, os canais de distribuição, para obter a vantagem competitiva, tá? Então, aí é uma coisa nova, porque simplesmente não era a questão simplesmente de você pegar e pode chamar de marketing
distribuição. A questão é muito mais ampla, porque te dá possibilidades de você atuar de várias formas diferentes no canal de distribuição. Tá? Então, por isso que eu resolvi trazer essa questão do marketing reverso, porque, na minha visão, deixa eu deixar bem claro, é na minha visão isso. Às vezes pega um cara que pensa diferente no marketing e vai falar lá, ó, mas isso não é novo. Então, é na minha visão que o marketing reverso, ele te dá muitas possibilidades de você trabalhar estratégias novas, tá? Não é uma estratégia só. E aí que ele se diferencia, tá? Eu posso fazer o estudo, por exemplo, do marketing mix, ou seja, dos 4 P's do marketing, e achar que o meu diferencial de coisa vai ser um produto que foi criado junto com o consumidor. Um produto que eu fui lá, fiz a pesquisa com ele, eu ajustei esse produto às necessidades e desejos dele, e só depois eu lancei ele no mercado. Tá? Então, o marketing reverso ele vai tratar justamente isso, ó, um novo conceito, onde o consumidor é quem diz, né, quem decide os P's do marketing, os 4 P's do marketing, ou mais. Né? Ele também pode dizer como que ele vai querer um serviço, ele também pode dizer que ele quer que o seu produto seja consciente ecologicamente, tal. Então, o consumidor que vai dizer aquilo que ele quer, o que ele espera do seu produto. Tá? E aí você vai fazer a composição do produto, do preço, que tipo de comunicação, em qual lugar o consumidor pretende consumir. Por quê, pessoal? Porque é exatamente isso que vai satisfazer em cheio, como se fosse uma flecha no alvo, tá? As necessidades e desejos do seu consumidor. Por exemplo, quando nós fizemos isso até sem querer, tá? Porque apareceu lá no nosso projeto de marketing, quando alguns alunos fizeram nos anos anteriores, apareceu uma situação que era a situação do preço. Tá? O preço a gente sabia, não perguntando para o consumidor, né? Existem algumas táticas para isso, tá? E quais são essas táticas? Eu sei de que, por estudos, o consumidor, isso quem fala é o Sebrae, que fez esse estudo, tá? O consumidor ele não vai gastar mais que 30% numa coisa supérflua. Ou seja, o que é uma coisa supérflua? Aquilo que não é o essencial dele do dia a dia. Então, ele vai fazer a compra de mercado dele, ele vai pagar a água, a luz, o telefone, o aluguel, tal, não sei o quê, e só depois ele vai sair as compras de outras coisas que você consegue estar vendendo para ele. Tá? Então, produtos que não são essenciais, eles ficam em segundo plano. E ele só vai gastar 30% do seu salário em cima disso. Então, o que nós avaliamos lá no nosso projeto de marketing anterior? Eu já contei para vocês até isso. Eu falei sobre isso. A questão do preço saiu da faculdade. Tá? De que a gente sabia, né, através da pesquisa, que a gente tinha que o consumidor da faculdade, ele tinha de 1 a 2 salários mínimos. Então, se eu contar 30% de 1 ou 2 salários mínimos, é aquilo que está o valor da faculdade praticamente hoje. Tá? Então, ele se deu dessa forma. Nós fizemos a composição do preço, e aí eu contei para vocês já, que a faculdade ela quis impor o preço um pouco maior, não conseguiu, teve que voltar atrás, teve que colocar em cima dos 30%. Tá? Então, o preço ele foi ajustado de acordo com a necessidade e desejo do consumidor. Mas lembro para vocês, se vocês colocarem numa pesquisa, quanto que você gostaria de pagar pela faculdade Sexto-Pi? R$10, R$50, R$100, 200, 300? O cara vai colocar R$10. Tem que ter técnica para fazer isso. Tá? E a técnica é justamente essa. Eu tentar descobrir por alguma forma, não é só essa forma que eu falei para vocês que são dos 30%, tá? É tentar descobrir
aquilo que ele realmente quer, aquilo que ele realmente deseja. Ok? Então, isso às vezes não vem através do preço. Às vezes isso vem no próprio produto, no serviço do produto, na comunicação. E se eu conseguir, pessoal, ajustar o serviço prestado ao preço, à comunicação, tal, as grandes empresas hoje, por exemplo, Ambev, Magazine Luiza, essas grandes empresas, o que eles trabalham hoje? Todos os P's do marketing. Eles não trabalham para ter um posicionamento de mercado em cima só do produto, em cima só do preço. Tá? Tanto é que, por exemplo, se você pegar, você tentar descobrir o posicionamento de mercado, por exemplo, do Magazine Luiza, dificilmente você vai conseguir. Por quê? Porque os caras, eles querem ter preço bom, querem ter variedades de produtos, os caras fazem propaganda em tudo quanto é lugar. Tá? Eles entregam nos lugares menores possíveis. Então, o que as grandes empresas estão fazendo? Estão trabalhando para que esse marketing mix seja atendido. Tá? Então, quem vai ditar a regra aqui nesse marketing reverso é justamente o consumidor. É você tentar fazer com que seja ajustado de acordo com o que ele deseja. Beleza? Se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, pode interromper, pode falar também, tá, pessoal? Eu vim numa aula agora que eu falei 1h30 e ninguém falou nada, só presente, só no final. Aí eu vou falar uma coisa para você, porque é difícil, hein? Então, ó, nessa questão, né, do marketing reverso, ó, estimular o fornecedor a desenvolver o produto para o cliente. Tá? De alguma forma, aí, fazer com que o consumidor ele te responda aquilo que ele quer. Ou através de pesquisa, ou através de algumas coisas que você faz no site, e ele te responde, ou ele entra lá e você vê que ele tem interesse naquilo, tá? Como acontece hoje, né, na questão do Facebook, do Instagram e tal, eles te dão muita informação. Se você olhar lá se você assinar, por exemplo, o Facebook, ele vai te passar essas informações. E aí ele se torna muito legal. Tá? Se eu fizer uma propaganda, por exemplo, se eu fizer uma alavancagem, né, da minha propaganda no Face, eles vão me dar todos esses dados. E aí eu posso trabalhar eles a meu favor. Ou seja, tentando utilizar eles para descobrir essas questões do marketing reverso. Tá? Então, ó, lembrando que um produto envolve fatores do mix de marketing, né, como serviços agregados, preço, distribuição e propaganda. Então, não é simplesmente o próprio produto. Um produto, ele vem, o paralelo dele, ele vem cheio de serviços agregados, né? Um produto, ele tem inúmeras coisas, como a própria distribuição, preço, propaganda, e tem outras coisas também, tá? Que vão fazer com que agregue valor a esse produto. Ok? Então, eu posso trabalhar isso de diversas formas. Então, ó, vamos ver como isso funciona nas operações da empresa. Então, referente ao produto. Produto reverso. Oi, pode falar. Isso é uma dica para capturar informações do trabalho? Capturar informações do quê? Usar esses meios aí de redes sociais é uma dica sua para capturar informações para o trabalho de marketing? Não sei se no trabalho, se ele já tiver nesse ponto, por exemplo, se ele for alavancado, Osmar, se ele for alavancado, por exemplo, eu vou fazer a pesquisa de mercado lá, tal, não sei o quê, eu vou colocar propaganda da faculdade Sexto Piso, bem que a gente está trabalhando o inverso, tá? A gente não vai colocar essa propaganda, nós vamos colocar de acordo com o desejo dele. Então, ela vai ser um ponto final, tá? O que a gente está falando aqui é, por exemplo, para você tentar fazer o contrário. Vamos supor que eu já tivesse com essas informações na mão, eu tentaria fazer um planejamento de marketing para a faculdade.
tá? Aí valeria a pena. No nosso caso aqui, eu não te daria isso como uma dica. Por quê? Quando que essa história do marketing reverso vai vir à tona para a gente? Ela vai vir quando eu fizer a pesquisa de mercado, tá? Esse consumidor vai responder essa pesquisa de mercado, aí sim eu vou começar a dar vazão a essa questão do marketing reverso. Tá? Então, ela não é agora, por exemplo, para fazer esse trabalho que a gente está fazendo ainda. Ela vai ficar muito evidente depois que nós fizermos a pesquisa de mercado. E aí, que nem você me perguntou, você pode alavancar isso no Facebook, pegar essas informações? Você vai pegar só quando você fizer a propaganda no Facebook. E aí ela já é lá no final. Tá? Aí sim, aí valeria a pena. Agora, por exemplo, se você utilizar um meio de colocar essa pesquisa em prática, através do Facebook, através do Instagram, essas pessoas, você alavancar essa pesquisa para que ela seja respondida por mais pessoas. Aí valeria a pena. Aí seria legal. Tá? Se utilizar desse meio para alavancar. Ok? Porque aí você teria o estudo de todo mundo que respondeu o questionário. Aí seria legal. Beleza? Beleza, valeu pela dica. Não, vale a pena. Se for pensar nessa forma, depende do estágio que você vai querer colocar, né? Depende em que ponto lá do seu projeto, do seu planejamento de marketing, você vai querer colocar isso em prática. Beleza? Então, vamos lá, ó. Então, vamos ver como é que funciona, né? Nas operações da empresa aqui, ó. Referente ao produto. Produto reverso significa que, ao invés de a empresa ofertar simplesmente um determinado produto, o consumidor comunica à empresa que modelo, que tamanho, ou seja, que atributos do produto lhe convém, né? Por exemplo, no caso de computadores, é o consumidor quem configura a sua máquina, não a empresa que padroniza. Né? Então, essa questão do marketing reverso, ela já vem de um determinado ponto, apesar de que aquilo ali, ela não eu nem chamaria, dentro desse exemplo aqui que o autor dá, eu nem chamaria isso aqui de marketing reverso. Por quê? Isso aqui, ele não vai te dar nenhuma vantagem competitiva. O que ele vai te dar? Simplesmente a possibilidade do consumidor ir lá e fazer o produto do jeito que ele quer. Aí, beleza, só que não dá vantagem competitiva. O que vai dar vantagem competitiva? Se esse produto, tá, fosse seu exclusivo. Você fizesse um produto em cima daquilo que ele quer. Se vocês... vamos dizer assim, se eu fui lá e comprei um computador, tá? Eu fui lá e configurei esse computador. Quando que eu vou comprar da mesma pessoa ou da mesma fábrica, porque eu fui lá e montei o meu computador? O cara, ele não vai escolher um produto novo por conta disso. Ele não vai comprar outro computador seu porque ele conseguiu formatar, ele conseguiu padronizar o computador lá do jeito que ele quis. Ele conseguiu comprar do jeito que ele quis, né? Fazer a montagem desse computador do jeito que ele quis. Isso não traz vantagem competitiva. Então, não sei se esse exemplo seria um exemplo legal para eu citar de marketing reverso. Eu acho interessante, sim, quando você começa a fazer a composição do seu produto, e aí isso te dá um produto diferente do que o seu concorrente tem. Tá? Aí sim é legal, porque aí ele passa a comprar o seu produto, e aí o que a gente fala sempre, de relacionamento duradouro. Ele vai buscar o seu produto novamente quando ele tiver que comprar. Por quê? Porque aquilo trouxe um determinado diferencial. Tá? Então, não sei se esse
pode até citar, eu estou dando exemplo aqui, né? Pode até citar na prova lá, não tem problema nenhum. Só que pensando aqui friamente, eu acho que não seria o melhor exemplo para isso. O melhor exemplo seria aquele que você consegue trazer algum diferencial para a criação desse produto em cima do que o consumidor quer. Tá? Oi, pode falar. É como se, então, esse marco do reverso aqui, então é como se eu pegasse o leite pasteurizado hoje e colocasse ferro, vitamina de ferro nele. Seria Isso, um produto totalmente diferente do que o normal. É isso? Se aquilo saiu, por exemplo, se aquilo saiu, você fez uma pesquisa de mercado e o seu cliente fala assim, não, eu gostaria de ter mais ferro, porque esse leite é específico e tal, e um monte de consumidores falarem isso para você numa determinada pesquisa, né, ou demonstrarem interesse através, por exemplo, você faz lá a sua propaganda mais ferro, né, lá no Facebook, você coloca lá, esse produto tem mais ferro, e muita gente demonstrou interesse nesse produto, você pode fazer o seu produto, vamos dizer assim, com mais ferros, porque ele está pedindo, o seu consumidor está pedindo. Não é simplesmente você colocar mais ferro. Isso teria que ser do interesse, né? Buscar a pesquisa primeiro para identificar o gosto do cliente, para aí depois montar um produto diferente. A pesquisa que vai te dar as características que o seu consumidor quer no seu produto, o preço que ele pode pagar, que ele vai ser cliente seu, tá? Onde que ele vai querer comprar e a forma que ele vai querer ver a sua propaganda. Beleza. Tá? Então, ele, na verdade, não é simplesmente você alterar o produto, ele tem que ser, isso eu friso bem em todas as aulas, ele tem que estar dentro das necessidades e desejos, ou seja, você tem que ter identificado o desejo desse consumidor de que seu produto tendo mais ferro, ele traria um diferencial com relação à sua concorrência. Aí vale a pena, porque aí você está trazendo já um diferencial, você está falando que o seu produto é diferente do consumidor, do seu concorrente. Tá? É assim que o consumidor ele consegue identificar o diferencial no produto. Não é simplesmente, se eu colocar mais ferro e, não, por exemplo, não fizer a propaganda para ele, né, fala, meu produto tem mais ferro que o do concorrente. Ele nem saber, ele vai ficar sabendo. Tá? Esse é o diferencial. Ok? Então, eu tenho que captar a vontade dele de ter esse produto diferencial, e aí eu tenho que comunicar para ele. E agora eu tenho o produto que você quer. Aí você tem um planejamento de marketing que certamente ele vai ser mais eficiente. Ok? Então, vamos lá. Referente ao preço, né? O consumidor não pergunta mais o preço de um determinado produto ou serviço. E sim, ele comunica quanto está disposto a pagar por ele. Isso se dá de várias formas, né? Tanto eu posso buscar, como eu falei para vocês, em pesquisa de mercado, quanto eu posso buscar com o pessoal de linha de frente, falar, cara, você chega lá para o seu vendedor e fala, por que determinado produto não está vendendo que nem o outro? O cara fala assim, porque está todo mundo achando caro. Então, são essas dicas que vão trazendo essas informações para você. Não precisa necessariamente fazer uma pesquisa de mercado para você identificar isso. Tá? Existem coisas que nem eu falei para vocês. Às vezes, você identifica no software de gestão, no software da loja lá, fala, determinado produto está caindo. Por quê? Está caindo venda. Por que está caindo venda? Aí você vai procurar saber. Vai lá com o cara de linha de frente, determinado produto está caindo a venda. Por que você acha que ele está caindo a venda? Porque o pessoal está saindo de linha. Beleza, isso é uma coisa. Agora, o pessoal está achando caro. Beleza, vamos tentar ajustar o preço que o pessoal está pedindo. Ok?
Então, o preço aí ele pode se dar de várias formas. Você tem várias formas de identificar que o seu consumidor está de acordo ou não com esse preço. Tá? Outra coisa, com relação à promoção, tá? Ao invés da empresa oferecer ao consumidor promoções que interessam à sua estratégia mercadológica, é o consumidor que comunica à empresa que tipo de promoções ele gostaria de receber. É aquilo que eu falo sempre. Se você faz uma promoção de algo que não é a necessidade e desejo do consumidor, você simplesmente está perdendo faturamento. Tá? Isso aconteceu com a Faculdade de Dracena, que quis trazer o preço junto com a Faculdade Tupi. A gente sempre falou isso. Saiu lá na pesquisa de mercado. Não vai adiantar. Um ano antes, a gente já sabia que isso não ia dar certo. Por quê? Porque o posicionamento de uma era diferente do posicionamento de outra. O posicionamento de mercado da Faculdade Regis e Dracena, ele compete, através de status, com a Faculdade FAI, de Adamantina. Tá? Então, se você simplesmente reduz o preço, você simplesmente reduziu, não era esse o interesse do consumidor. O interesse do consumidor era você ter, por exemplo, um status, uma cantina mais legal, por exemplo, você ter viagens que o consumidor possa, que os alunos possam aprender melhor, que isso traz status para a faculdade. Tá? Então, tem diversos interesses que você pode, em cima do seu posicionamento de mercado, tá? Você pode fazer a promoção sim, mas que ela seja em cima daquilo que ele necessita, em cima daquilo que ele deseja. Tá? Eu preciso identificar isso também. Senão, eu estou simplesmente jogando dinheiro fora. Ok? Bom, referente ao ponto de venda, né, que é o PDV que a gente fala, né? Caberá à empresa descobrir qual a conveniência do consumidor para distribuir seus produtos. Nesse caso, a internet torna-se também uma das opções de conveniência de aquisição de produtos ou serviços do consumidor. Que nem eu falei para vocês. Não adianta, por exemplo, eu vou lá e coloco esse produto, eu vou criar um novo ponto de venda. Tá? Coloca esse produto na internet. E o meu consumidor é acima de 50 anos, você não vai vender lufas. Não vai vender nada. Tá? Esse ponto de venda ele precisa ser escolhido de acordo com aquilo que o consumidor necessita. O que os bancos fizeram há um tempo atrás, tá? Para que fizesse toda essa alteração, não sei se vocês percebem hoje, mas existe uma alteração mercadológica muito grande dos bancos. Antigamente eles recebiam de tudo, você tinha uma fila muito grande, tá? E no final o seu cliente, que era o cliente daquele banco, ele também tinha que encarar filas gigantescas, que ele saía insatisfeito, ele trocava de banco. Tá? Então, o que foi feito em cima do ponto de venda? Ou seja, o que foi feito para que ajustasse aquilo que era o desejo do consumidor dos bancos? Eu vou ajustar, eu vou colocar uma pessoa na porta para ensinar os velhinhos, ou as pessoas de meia idade para mais idade, que vá lá no banco, vou ensinar eles a mexerem, aqueles que não têm muita capacidade, vou ensinar a mexer, tal, não sei o quê. Vocês veem como o processo foi sendo feito ao longo do tempo e está até hoje, né? Está até hoje, tem um cara lá na frente ensinando o pessoal a mexer naquilo. Por quê? Porque aquilo a médio e longo prazo vai trazer uma economia muito grande para os bancos. Tá? E vai fazer com que o consumidor, que ele sempre desejou, que não tivesse fila. Tá? Hoje você entra na maioria dos bancos, a fila é muito menor do que tinha há um tempo atrás. Por quê? Porque os caras estão conseguindo fazer essa questão aí. Na verdade, professor, eles trocaram a fila do banco para a lotérica, né? A lotérica passou a receber
E aí, então, boa parte deixa de fazer esse serviço no banco, que o banco não faz, e vai na lotérica. Então, aí no caso, Benivaldo, eu creio, tá? Eu acho que o pensamento foi esse, a hora de se fazer estratégia de marketing em cima dessas coisas. O retorno, por exemplo, para se pagar uma conta de luz, o retorno que a Eletro dá para o banco, ele é muito pequeno. Correto. Tá? E aí, você, em detrimento disso, você passa a ter um cliente, que é o cliente do banco mesmo, que vai lá e coloca o salário todo dele lá e ele tem, o banco fica com isso rendendo, tal, não sei o quê. O banco viu que é muito mais importante ter um consumidor, que é o cliente do banco, satisfeito, do que você ter diversos serviços que trariam insatisfação para o cliente do banco. Correto. Tá? Então, eu acho que a visão deles foi essa, de que, olha, eu preciso fazer uma estratégia para o cliente do banco. Tanto é que hoje, se você for lá com a sua conta de luz no seu banco, você consegue pagar, às vezes. Tá? Por exemplo, eu ia ali no meu banco, era o Sicredi, lá em Dracena. Eu ia lá no Sicredi, eu conseguia pagar a conta de luz e outras contas. Tá? E na maioria das vezes sem filas. Ok? Sim, ok, professor. Correto. Então vamos lá. Ó. Processo de marketing envolve a empresa inteira na adaptação entre os seus produtos e as necessidades dos seus consumidores. Ou seja, o processo de marketing ele tenta, né, trazer em cima do mix de marketing, lá os 4 P's, ele tenta envolver tudo que seja necessidade do consumidor em cima desse mix de marketing. Então, as grandes empresas já fazem isso. Como eu falei para vocês, hoje você não consegue identificar, por exemplo, na Ambev, qual que é o posicionamento de mercado dela. Se você falar, é preço. Ela tem produtos com preços maiores, tem produtos com preços menores. É a distribuição. Você encontra Ambev hoje, você encontra produtos da Ambev em qualquer buraquinho de terra nova ali, você vai e tem produto da Ambev. Né? Propaganda. Propaganda você vê no Face, você vê no Instagram, você vê no intervalo do Jornal Nacional, em qualquer lugar, você vê propaganda dele. Então, o que tentou se ajustar ali? Tentou se ajustar todos os mix de marketing, todos os componentes do mix de marketing, às necessidades dele. Tá? As grandes hoje têm condições de fazer isso. Mas as pequenas já estão também se movimentando para ter para atender essa questão. Tá? Eu achei, por exemplo, não achei correto vamos dizer, a estratégia da faculdade esse ano, por isso que eu quero apresentar uma estratégia nova para a faculdade. Tá? Eu não posso simplesmente continuar da mesma forma, porque o consumidor está mudando a cabeça dele. Fazer hoje panfleto em detrimento de você tentar fazer propaganda para um consumidor que não sai do celular, tá? E que não sai da internet, você tem que usar a internet. Você tem que usar o celular, você tem que usar o móvel para atingir esse consumidor. E foi feito panfletagem. Tá? Então, ele tem que ser mudado. A gente tem que bolar uma tática nova em que envolva essa nova forma que os consumidores estão querendo. Tá? No próprio produto ou serviço, que eu falei para vocês, a gente tem que sentir essa questão do EAD, se as pessoas vão criar essa visualização de que, putz, agora é capaz de fazer EAD. Então, vai haver uma migração para os cursos de EAD, ou há uma vantagem muito grande dos cursos presenciais e a gente consegue transmitir isso de alguma forma para o consumidor. Né? Então, o meu grande
o que a gente vai tentar fazer para a faculdade é justamente responder essas questões, tá? Onde que ele quer ver, se ele vê hoje, se ele recebeu o panfleto nos últimos 2 anos, se ele enquanto ele estava no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, se ele recebeu algum panfleto da faculdade, tá? É dessa forma que você começa a medir. Opa, peraí, se ele não recebeu nos últimos 3 anos, está sendo ineficiente a forma de se fazer a propaganda. Tá? A princípio parece assim, você fala, né? Fala, putz, é muito difícil de você visualizar isso. Não é difícil. Não é difícil. Se você pegar, por exemplo, uma pesquisa de mercado, você fizer ela muito bem feita, e o que eu falo bem feita? Ela pensada, tá? Então, por exemplo, surgiu um problema aqui, olha, eu quero que essa pesquisa me revele que se eu utilizo, se dá certo ainda eu utilizar a panfletagem. Ah, não deu? Beleza. Então, essa pesquisa já tem que me responder qual é o modo com que ela vai querer, quais são os meios de comunicação que ela vai querer ver essa propaganda. Tá? Então, já pega, aí sim eu estou dando uma deixa para o trabalho de vocês grandiosa, tá? Em cima daquilo que a gente tem que buscar na nossa pesquisa de mercado, quando a gente vai fazer nas próximas aulas aí, a nossa pesquisa de mercado. Tá? Eu preciso pensar ela, pegar os 4 P's do marketing e pensar muito bem. Não é aquela coisa de, põe aí, sexo, idade, né, salário, quanto que ela ganha, tal, beleza. Isso vai ser legal. O que ele vai me responder com isso? Vai valer a pena fazer essa questão? Tá? Então, o que eu estou dizendo para vocês é que ela tem que ser muito bem pensada, essa pesquisa de mercado, para justamente responder tudo que a gente quer com relação ao preço, tudo que a gente quer com relação à distribuição, né, ao serviço, ou seja, a localização da faculdade, se ela ainda é um diferencial competitivo, se o preço ainda é um diferencial competitivo, se as novas formas de comunicação, o que ele prefere, se é a antiga, que é a panfletagem, rádio e carro de som, ou se é hoje Facebook, Instagram, tá? Olha, série de coisas aí que a gente tem que fazer esse questionário muito bem feito. Por isso que eu falei para vocês, vamos fazer em 6, vamos fazer tipo 5, 6 grupos, porque aí a gente consegue captar quais são as melhores questões que foram levantadas e colocar tudo numa pesquisa só, tá? Bom, pessoal, então, na cadeia de fornecimento, né, é o grupo de fornecedores que supre as necessidades de uma empresa na criação e no desenvolvimento de seus produtos. Ou seja, aqui você não está falando em consumidor final, você está falando em uma cadeia de fornecedores, né, que você vai ver o que é interessante dentro de um produto para a formação desse produto aqui. Tá? Então, ele pode ser entendido também como uma forma de colaboração entre fornecedores, varejistas e consumidores para a criação de valor. Então, eu não estou falando só em ouvir só o consumidor. Eu estou falando em ouvir o stakeholder, ou seja, todo mundo que tem interesse nesse produto, que ele possa ajudar no planejamento. É lógico que o consumidor final é quem tem a palavra final. A gente vai pesar mais o que ele vai me pedir, né? É evidente. Mas também eu tenho que ouvir varejistas e fornecedores, tá? Por que isso, pessoal? Porque quando o meu consumidor lá da minha loja falou que ele queria um preço tal, que eu estava com um preço muito alto, eu fui até ao meu fabricante e falei que eu queria vender ele mais barato. Eu dei um jeito.
Aí o varejista, aí o fornecedor lá falou, ó, você tem que fazer isso, isso e isso, tem algum problema? Eu falei, não. Beleza, tá aí o produto com o preço que você queria, que o seu consumidor queria. Então, é importante você sentar com o fornecedor, com o varejista, com o consumidor e tal, e tentar entender aquilo que ele quer, para que aí eu possa criar valor. Tá? Volto a repetir, para que vocês não esqueçam. O que é a criação de valor? É ter um diferencial em cima das necessidades e desejos dele. Um ou mais diferenciais. Tá? É aquilo que eu falo sempre. Eu preciso ser bom em alguma coisa. Nem que seja uma coisa só. Eu preciso ser bom em determinadas coisas. Tá? Eu preciso me sobressair, nem que seja em uma coisa. Ok? Então, ó, dentro da cadeia de fornecimento, né, pode ser definida como um ciclo da vida dos processos que compreende o fluxo físico, informativos, financeiros, de conhecimento, cujo objetivo é satisfazer os requisitos do consumidor final com produtos e serviços de vários fornecedores ligados. Tá? Lembra que a gente falou nas aulas de canais de distribuição de que dentro da distribuição você consegue trabalhar vários diferenciais competitivos e que esses diferenciais competitivos eles vão refletir lá no final no preço, principalmente no preço. Por que ninguém fala que reduzir preço é ruim? É lógico que ele vai ser bom para o seu consumidor reduzir preço. Tá? A não ser que a necessidade e desejo dele, entre aspas, seja status. Por que o cara de status ele não está interessado em preço? Tá? Por que o cara de status não está interessado em preço? Porque ele quer exclusividade. Ele não quer sair na rua hoje e ver o cara com uma calça igual a dele, que ele pagou 1.200 pau, 1.500 pau numa calça jeans. Tá? Ele não quer sair na rua e ver um outro cara com uma calça igual a dele. Afinal de contas, ele pagou 1.200, 1.500 pau. Tá? Então, você vai ajustar, sim, dentro dessa cadeia de distribuição, e a gente sempre falou isso, que até a determinado ponto atrás, e por isso que eu trouxe essa aula um pouco mais longa para vocês, estendi ela. Há pouco tempo atrás, eu falava para vocês que dentro do ciclo de vida dos produtos, lá no meio de distribuição dele, você conseguia, na maioria das vezes, trazer diferenciais competitivos que não eram copiados facilmente. Tá? E agora, o que traz de novo essa questão do marketing reverso que você pode colocar junto nessa questão de distribuição? Tá? Você, dentro do marketing reverso, você vai perguntar para o teu cliente, tá, o tipo de produto que ele quer, tudo aquilo que a gente já falou no começo da aula. E aí, você vai tentar transformar isso ali no seu canal de distribuição, tá? E dentro da fábrica ali, onde você consegue manusear ele da melhor maneira possível, para que ele atenda essas necessidades e desejos. E, naturalmente, uma das necessidades e desejos do consumidor é pagar mais barato, a não ser que seja status. Tá? Então, a gente busca nessa cadeia aí, né, um diferencial também. Você, em cima das necessidades e desejos dele, você busca esse diferencial. Ok? Então, ó, a cadeia de fornecimento, no entanto, não está limitada ao fluxo de produtos ou informações no sentido de fornecedor ao cliente, que era o antigo formato, né? Onde o fornecedor fazia lá o seu produto, tá? Aquelas, como é que era a Bombril antigamente, né? Bombril fabricou lá a sua esponja de aço, sem ouvir ninguém, era um produto diferenciado, colocou no mercado. Ficou estacionado durante muito tempo.
O que aconteceu? Veio a Solan. Veio a Solan e veio com propostas meio novas, ou seja, ou de preço, ou de outros fatores, veio com propostas novas. E aí, o que aconteceu? Ganhou o mercado em cima da Bombril. Tá? Então, é o que eu falo sempre para vocês, pessoal. Quando eu estou trabalhando numa empresa, vocês que vão entrar no mercado aí, se Deus quiser entrar no mercado de trabalho, vamos supor, conseguir trabalhar com marketing de empresa. Tá? Conseguir entrar numa empresa para fazer marketing. Beleza. Tá? As questões que eu tenho que levantar, eu falo sempre que a gente tem que fazer essa pesquisa quase que constantemente. Porque se a Bombril conseguisse identificar que existia ali uma mudança, um fluxo, né, ela iria trabalhar para que, de alguma forma, ela conseguisse neutralizar essa subida da Solan. Que a gente falou sempre, não, até para a vida de vocês, não trabalha reativamente, trabalha, né, proativamente. Trabalha tentando entender o início das mudanças, porque aí você pode influenciar. Quando a coisa já aconteceu, é tarde, você não consegue transformar o mercado da noite para o dia. Tá? Então, eu preciso fazer pesquisas constantes que me revelem essas alterações de necessidades e desejos. E aí não importa onde que é, seja no produto, seja em qualquer outro raio ali que a gente está trabalhando, ou no preço, tal, não sei o que, apontou que existe alguma coisa diferente, eu já tenho que trabalhar. Tá? Por isso que é tão importante você compor na sua pesquisa, primeiro, perfil do consumidor. Segundo, as características do mix de marketing. Tá? Terceiro, as preferências com relação à sua concorrência. Tá? Eu preciso também identificar esses 3 fatores, eles são fundamentais para me dar as informações para eu fazer um planejamento eficiente de marketing. Beleza? Então, o fluxo dessas informações aí, existe também um fluxo de informações, de reclamações e de produtos, entre outros, no sentido cliente e fornecedor. Ou seja, ouvir mais o seu cliente, no sentido de fazer com que você tenha êxito no seu preço, no seu produto, na distribuição e tudo mais aquilo que a gente falou. Beleza? Hoje a seta é ao contrário, né? O cliente para o fornecedor, não é mais do fornecedor para o cliente. Ok? Então, a cadeia de suprimentos aí, que é o Supply Chain Manager, né? Que é o SCM, é a gestão da cadeia de fornecimento. Ou seja, segundo alguns estudiosos, a competição no mercado global não ocorre entre empresas, mas entre as cadeias de fornecimento. Como eu falei para vocês, dentro da cadeia de fornecimento, você consegue reduzir preço, e aí, consequentemente, você consegue fazer promoções, tá? Sem perder dinheiro, ok? Você simplesmente está mudando seus conceitos de produto para fornecer aquilo que o seu consumidor quer, que é um preço menor. Tá? Você pode mexer na praça ali, em toda a sua distribuição para trazer diferenciais. Então, a gestão da cadeia de fornecimento ali, ele vai te dar muito aspecto positivo, que nem no próprio Leite Brancão. Eu não vou sair do raio que eu passo ali, a não ser que vocês queiram fazer um posicionamento novo, uma estratégia nova, né, que isso envolva investimentos e tal, mas eu não vou sair da minha cadeia de distribuição, porque isso vai ter um custo muito alto, ele vai aumentar o valor do produto. Então, a gestão da cadeia de fornecimento aí, ela é muito importante nessa questão de atender essas necessidades e desejos, porque ali eu busco sempre, ali eu vou ter sempre uma chance de trabalhar esse diferencial competitivo pedido pelo meu consumidor.
Tá? Então, por exemplo, dentro do produto eu posso alterar as características do produto para que ele caiba mais no caminhão, eu posso trabalhar isso de uma forma que eu consiga reduzir o preço, ou seja, eu não estou simplesmente fazendo promoções, eu estou utilizando a cadeia de distribuição para reduzir o valor. Né? Aí vale a pena. Aí vale a pena. Então, o Supply Chain Management aí é um instrumento fantástico para que você traga esse diferencial. Mas sempre lembrando, pessoal, quem dita a regra é o cliente. Ok? Por hoje, era isso. Tem alguma pergunta aí, pessoal, que vocês gostariam também de falar alguma coisa aí com relação a essa questão? Hoje a gente encerra ela, né? Alguém tiver alguma dúvida? Enquanto eu abro aqui a nossa camada, né? Rogério, essa primeira etapa da pesquisa será mais no tocante às questões levantadas, né? Depois partiremos mais para as respostas. Como é que é, Osmar? Não. É? Como é que é o negócio? Essa primeira parte que a gente vai começar a discutir sobre a pesquisa é mais sobre as questões levantadas, né? Ou seja, que as respostas. Sim. Não. Inicialmente, a gente vai trabalhar quais as perguntas que a gente pode fazer para o consumidor que vão me dar as respostas que eu quero. Qual é o problema levantado hoje? Eu tenho diminuição do número de alunos, eu preciso entender por que eles estão saindo da faculdade em primeiro lugar, porque a gente tem que fazer duas pesquisas aí. Uma é com o cliente, né? Quem que é o cliente? Hoje é quem está na faculdade. Então, eu preciso, em primeiro lugar, tentar diminuir essa questão da saída do aluno da faculdade. Hoje, para vocês terem uma ideia, a evasão do primeiro ano até o quarto, até o ano passado, retrasado, que nós fizemos na pesquisa aí, era de quase 50%, tinha sala que dava mais de 50%. Então, você começar com 30 e terminar com 15, existem motivos. Tá? E você precisa identificar esses motivos na pesquisa interna. Tá? E na externa? Na externa, são duas pesquisas que a gente tem que fazer. Uma é com o cliente, outra é com o suposto cara lá que está vindo do ensino médio, né? Ou quem tem interesse de fazer a faculdade, aí, por exemplo, pessoal de usina e tal. A gente precisa identificar o que gostariam para poder vir para a faculdade. Qual é o preço, se o posicionamento ainda está valendo. Por quê? Porque quando eu vou colocar tudo isso numa eventual propaganda. O meu posicionamento, se a minha localização ainda é um diferencial competitivo, se ela vale ainda, se o meu preço ainda é melhor que o da concorrência. Por isso que eu falei para vocês que é interessante descobrir qual é o valor que está se cobrando o outro em outras faculdades, tá? Porque depois a gente vai ver qual que é essa possibilidade, tá? Então, com essa história do Covid, mudou muito, tem nego dando matrícula de graça, até 6 meses grátis, tal, para atrair esse consumidor no início, tá? E depois tentar trabalhar essa questão da evasão, para que não haja tanta evasão. Tá? Então, a gente tem alguns problemas aí que já são de conhecimento nosso, a gente já tem isso em mãos para poder trabalhar. Então, primeiro passo, em cima desses problemas que foram levantados, fazer um questionário eficiente
que vai ser passado para os alunos e depois vai ser passado externamente. Hoje eu tive uma informação aqui que vai trazer um problema muito sério, tá? Para o nosso projeto. A gente vai ter que, não sei como que a gente vai fazer, mas a gente vai ter que fazer. O que aconteceu hoje? Fiquei sabendo que a Luciana H. Neves saiu da faculdade. Então, quem me ajudava muito nessas questões de trabalhar Facebook, trabalhar Instagram e tal, era ela. Então, talvez a gente tenha que criar algumas possibilidades novas para fazer esse negócio aí. Eu vou conversar com o Emerson no sentido de dar mais responsabilidade para a gente. O que é mais responsabilidade? Me dá a carta branca para eu trabalhar esse projeto de marketing e utilizar alguns meios mais eficientes do que são utilizados hoje. Tá? Então, a Lu parece que saiu da faculdade e isso vai dificultar pra caramba a gente trabalhar principalmente as questões internas. Tá? Por isso que eu falei para vocês, se tiverem alguma informação que vocês queiram saber, passa para mim, tá? Não passa para a faculdade, que agora essa questão ficou... O Emerson me ligou desesperado, falou, cara, nós estamos aqui sozinhos e a gente não tem condições de ficar respondendo principalmente a mesma coisa e tal. Então, pega você essa parte, tenta resolver, e o que não tiver condições, a gente tenta resolver para você. Eu falei, não, tá ótimo, porque tem muita informação que eu sei, eu consigo passar para vocês. Tá? Então, vamos trabalhar dessa forma. Vocês passem para mim aquilo que vocês querem. Não entrem mais em contato com a faculdade, porque nós vamos ter essa dificuldade aí de agora por diante. Tá? Ficou só outra menina é nova. Aí eu não sei se colocou uma outra ou vai se colocar uma outra, mas preciso contar que as duas são novas e que elas não vão trabalhar isso de uma forma que a Lu trabalhava. Tá? Então, vamos tratar dessa forma aí. Beleza? Bem, professor, sobre a solicitação que eu fiz para o senhor, sobre os alunos do terceiro ano. Então, nós precisamos ver o que vai trazer essa informação, para não, por exemplo, se você só pedir lá, isso é fácil de conseguir. Só eu perguntar para a Dani, eu acho que a Dani, através da secretaria lá, ela deve ter essa informação. Só que aí, ô Vinícius, o que eu estou pensando? Cara, essa informação ela pode não ser relevante. Por quê? A gente não trabalha só de Tupi. A gente vai trabalhar das 10 cidades que compõem os clientes nossos. Então, ela não é só de Tupi. Se você for levantar isso, você tem que levantar de todas as cidades. Tá? Você tem que levantar de Nova Independência, Panorama, Paulicéia, de todas as cidades que são alvo nosso aqui. Ok? Se eu levantar só de Tupi, isso não vai me trazer retorno nenhum. Entendeu? Entendi. Então, aí, pessoal, tem algumas possibilidades. Antigamente, eu conseguia essa informação mais facilmente. De que forma? O site do IBGE, ele tem lá a parte de cidades, tá? E dentro da parte de cidades, dentro da educação, ele tinha essas informações. Então, essa pesquisa, ela não é somente por exemplo, vou pedir para a secretaria quantos tem e tal, não sei o quê. Eu tenho outras formas de conseguir essas informações. Então, vai lá, dá uma pesquisada no site do IBGE, na parte de cidades, tá? Antigamente, ele tinha essas informações. Quantos alunos estão matriculados? Esse site, ele vai estar desatualizado, porque o IBGE não faz o recenseamento faz um tempinho já. Então, eu preciso sentir ali qual era
Hã? O No recenseamento ano do passado IBGE era teve? passado. Não, era para ser feito ano passado, 10 anos, né? Era para ser feito, mas não foi até Isso. agora. E corre o Agora vai risco de não ter ser feito. praticamente o adiamento também, com certeza. Não, Alguma mas coisa assim. parece que teve um corte de verbas. Essa informação até vi ontem a respeito disso. Parece que teve um corte de verbas do governo federal e que isso não vai ser feito agora. Tá? Mas dá uma checada, vê todas as informações relativas que vocês possam utilizar lá no site, tá? Por exemplo, eu não tenho essa informação de quantos alunos, mas eu tenho a faixa etária das pessoas que estão no nosso público-alvo, que é de 19 a 25 anos. Tá? Todas essas pessoas que estejam estudando são o nosso público-alvo. Tá? Então, não preciso da informação, quem está matriculado. Eu posso pegar simplesmente a faixa etária que eu quero e ver quantas pessoas existem naquela faixa etária. Tá? Então, o que eu estou falando para vocês é o que normalmente a gente utiliza. Às vezes, por exemplo, numa pesquisa de política, você levanta alguns dados que você não precisa perguntar para o seu consumidor, né? Ele está ali disponível. Então, entrem lá no site do IBGE, dá uma olhada com carinho lá, mas dá uma olhada com atenção. Fala, pô, essa informação aqui ela pode ser relevante, essa outra aqui ela pode ser relevante. Tá? Então, isso são dados legais aí que a gente pode levantar. Beleza? Beleza. Deixa eu fazer uma dica. Adriana, tá aí? Presente. Ana? Tá, né? Ana tá com Luiz. Fábio. Eu não vejo no chat aqui quem me responde. Beleza. Anne, tá aí? Presente. Arielle? Tá, Arielle? Não? Daniel? Presente. Arielle. Beleza. Douglas, tá aí, né? Rapaz, o negócio aqui hoje tá mais devagar que... Grazi, tá aí? Presente. Que presente, hein? Presente. Vai. Guilherme? Gerson, não. Karina Barroso? Karina não tá aí hoje, né? Karina? A outra Karina tá aí? Nenhuma das duas? Kátia? Kátia tá, né? Tá, Karina. Beleza. Presente. Vou colocar aqui a Karina. Kátia tá. Kívia tá aí, né? Presente. Luiz tá. Osmar tá aí. Roselaine tá. Presente. Thaís tá aí. Thaís tá. Benevaldo tá aí. Presente. Vinícius Gilberto tá aí. Presente. Javier tá aí. Presente. William
Presente. Beleza, galera. Era isso, então. Quem quiser ir debatendo nessa questão do marketing da faculdade aí, pode estar me enviando, tá? Mas envia para mim, primeiro, porque tem muita coisa aqui que eu tenho dos anos anteriores e eu posso fornecer para vocês. A única coisa que eu quero é que vocês façam, que vocês quebrem um pouquinho a cabeça aí para ver o que é interessante, né? Para que vocês resolvam os problemas de marketing agora, daqui para frente. Ok? Beleza? Ótimo, professor. Então, Valeu. bom final de semana para vocês. Estou à disposição para qualquer coisa na questão do projeto lá, tá? Pode me mandar a hora que vocês quiserem. Beleza? Beleza, professor. Bom final de semana. Boa noite, Vocês professor. também. Boa noite.